Apresentando ele, o canal Lenda do Pop traz a história de alguém que tinha tudo: beleza, talento, juventude e fama. Mas isso não era suficiente. Você se lembra dele? Ele nasceu em uma família excepcionalmente talentosa na história da música. Possuía beleza, talento e dinheiro, mas seu jovem e feliz coração não estava preparado para enfrentar o lado sombrio da indústria do entretenimento. Acabou sendo consumido por vícios, depressão e desgosto. Descubra todos os detalhes da sua vida curta, agitada e trágica. Nascido em 5 de março de 1958, em Estreia, na Inglaterra, ele era o caçula dos filhos de Barbara e Rock. Tinha 4 irmãos: Beori, os gêmeos Robin e Maurício, e a irmã Wesley. Quando Angel era apenas um bebê de 6 meses, sua família, que não tinha muitos recursos financeiros, decidiu se inscrever em um programa de migração assistida para a Austrália. O país estava necessitando de mão de obra e colonos, e o governo inglês oferece passagens gratuitas e garantia de bons empregos naquela terra distante. Assim, Angel e seus irmãos partiram para a Austrália em 1959. Curiosamente, entre os muitos ingleses a bordo do navio, havia uma dançarina chamada Carol Jones, que anos depois daria à luz uma filha que se tornaria muito famosa na música, Kelly Minogue, o orgulho da Austrália. Após 8 anos vivendo na Austrália, em 1967, Angel e sua família retornaram para a Inglaterra. Seus irmãos mais velhos já haviam conquistado sucesso na Austrália, cantando em pequenos clubes com o nome Bee Gees, nada menos que Bee Gees. Eles alcançaram seu auge de sucesso na Inglaterra, tornando-se um dos grupos mais lendários e renomados da história. Desde criança, ele sempre foi alegre, engraçado e muito travesso. Isso se devia em grande parte aos seus pais, que o perdoavam por todas as suas travessuras. Na verdade, muitos acreditavam que eles até o mimavam demais. O produtor e diretor de cinema Tom Kennedy, amigo íntimo da família, descreveu a infância de Angel. Ele era um malandro atrevido, mas com um coração de ouro. Todos na família adoravam. Lembro-me quando ele tinha apenas 11 anos, sempre tentava me convencer a comprar cerveja para ele, apresentando algo inédito. A mãe de Andy, Bárbara, contou uma história curiosa sobre ele. Às vezes, ela o mandava para a escola, mas, em vez de ir, ele se escondia nos estábulos e passava o dia dormindo entre os cavalos. Ele voltava cheirando a esterco, mas jurava que tinha ido à escola. Graças ao enorme sucesso dos Bee Gees, o jovem Andy teve uma infância privilegiada, com excesso de dinheiro, algo incomum para alguém de sua idade. Quando tinha apenas 12 anos, seus pais compraram um luxuoso Rolls-Royce com motorista particular, disponível para levá-lo à escola e onde quer que ele quisesse ir. No começo, isso divertia seus colegas, mas, como acontece muitas vezes, eles acabam odiando e intimidando Andy. Entediado com a escola, ele desistiu aos 13 anos e, em vez disso, pegou um violão que seu irmão mais velho, Beori, havia lhe dado. Na ilha de Ibiza, ele se dedicou a cantar para turistas, ganhando algum dinheiro ao fazer covers das canções de seus famosos irmãos. Sua primeira gravação, intitulada My Father, foi uma composição de seu irmão Maurice, gravada em agosto de 1973. Em junho de 1974, aos 16 anos, ele fundou sua primeira banda, chamada Melody, nome inspirado em uma das músicas de seus irmãos. Em alguns momentos, surgiu a possibilidade de Andy se juntar aos Bee Gees, mas a diferença de idade era muito grande, e ele não gostou da ideia de ser visto publicamente como o caçula da família. Decidiu que queria alcançar o sucesso por conta própria. Seu irmão Beori acreditava que, como a Austrália havia sido uma boa escola de treinamento para os Bee Gees, Andy deveria começar sua carreira lá. Seguindo o conselho de seu irmão, no final de 1974, ele voltou para a Austrália, levando seus companheiros de banda consigo. Foi recebido por sua irmã Leslie,
que se casou e decidiu morar permanentemente na Austrália. Os jovens começaram a trabalhar e escreveram várias canções. Andy fez sua primeira aparição na TV em um programa australiano. Infelizmente, essa experiência na Austrália não foi exatamente como esperavam quando os Bee Gees começaram. A carreira na Austrália foi difícil para eles, pois tiveram dificuldades em se tornar conhecidos e não tinham dinheiro. No entanto, trabalharam muito para alcançar o sucesso, dedicando horas de trabalho e fazendo sacrifícios. No caso de Andy, porém, foi muito diferente. Ele não tinha problemas financeiros, pois seus irmãos eram generosos com ele. Já seus companheiros de banda não tiveram a mesma sorte. Se quisessem comer, tinham que trabalhar, mas Andy constantemente se envolvia em festas, bebedeiras e relacionamentos, ficando longe por longos períodos. Esse ritmo de trabalho interrompido desapontou seus colegas, levando-os a retornar à Inglaterra. Depois disso, Andy se juntou a outra banda chamada Senta, com a qual teve certo sucesso localmente. No entanto, esse projeto também não durou muito. Em novembro de 1975, aos 17 anos, ele lançou seu primeiro single, que alcançou apenas a posição 78 nas paradas australianas. Mas ao longo dos anos, a música se tornaria um grande sucesso. Em 11 de julho de 1976, surpreendentemente, Andy se casou na Austrália com uma jovem inglesa que conheceu na escola e com quem namorou algumas vezes. Andy tinha apenas 18 anos na época. Em 1977, o jovem casal mudou-se para os Estados Unidos, onde seus irmãos mais velhos já haviam alcançado fama mundial e desfrutavam de todas as comodidades que o dinheiro podia proporcionar. Como bons irmãos, eles convidaram os mais novos para se juntarem a eles. No entanto, Andy não estava preparado para enfrentar o lado sombrio da fama e do show business. Embora já tivesse experimentado algumas substâncias ilegais ocasionalmente, ele foi repentinamente jogado em um mundo onde as drogas eram a norma. Sua tendência ao excesso o levou a uma vida de festas, bebedeiras e devassidão. A situação chegou a assustar seus próprios familiares. Sua esposa tentou impedi-lo e ameaçou deixá-lo, então ele tentou diminuir o ritmo. Ter irmãos famosos tornou o caminho de Andy mais fácil no início de 1977, quando os Bee Gees conseguiram que seu empresário o ajudasse a obter um contrato solo. Imediatamente, eles começaram a trabalhar em algumas canções para ajudar Andy. Em abril de 1977, foi lançada a música I Just Want to Be Your Thing. A canção foi escrita por seu irmão Belry, que também fez backing vocals, e a guitarra ficou a cargo de Joe Walsh, do Eagles, que aceitou tocar como um grande favor especial para os Bee Gees. Belry Gibb escreveu essa grande canção em apenas 20 minutos, e esse curto tempo foi suficiente para criar um sucesso gigantesco, vencedor de vários discos de ouro e gerador de grandes ganhos financeiros. A música alcançou o primeiro lugar na parada da Billboard em 30 de julho de 1977, permanecendo lá por 4 semanas. Além disso, alcançou o primeiro lugar em países como Austrália e Canadá. No Reino Unido, a melhor posição alcançada foi o 26º lugar. Com apenas 19 anos, Andy se tornou o ídolo das meninas, conquistando seus primeiros milhões de dólares. Era considerado pelos fãs o mais bonito dos irmãos e aquele com a melhor voz. Mas e você, o que acha disso? Em setembro de 1977, essa música também alcançou o primeiro lugar na Billboard, estabelecendo Andy como uma superestrela no mesmo nível de seus irmãos famosos. As mulheres o perseguiam, ele era bonito, famoso e engraçado. Com isso, as festas com drogas se multiplicaram. De todas as drogas disponíveis, Andy logo se viciou em cocaína, uma das mais viciantes. Ele queria agradar a todos, e era comum ele gastar seu dinheiro durante as festas, comprando drogas, álcool e pagando a conta de todos.
Sua esposa não aguentava mais esse comportamento e implorou para que ela o perdoasse, mas ela o deixou e voltou para a Austrália. O que nenhum dos dois sabia era que, quando ela entrou no avião para voltar para casa, ela estava grávida. Eles se divorciaram em 15 de janeiro de 1978, e sua filha, Aperta, nasceu 10 dias depois. A filha de Andy afirmou nos últimos anos que não conhecia o pai, sabia que tinha um pai e que ele era um cantor famoso, mas para ela, ele era apenas uma voz do outro lado do telefone que ela ouvia. Beta, atualmente, tem 2 filhos, Flint e Derby, que nunca conheceram seu famoso avô. A gravadora, conhecida por sua ganância, decidiu rescindir o contrato de um cantor de tanto sucesso e talento, o que apenas mostra até que ponto as drogas estavam afetando a vida pessoal e profissional do artista. Em janeiro de 1981, enquanto Andy gravava um programa de televisão, ele conheceu a atriz Vitória Principal, lembrada por seu papel como Pamela Barnes na famosa série de TV Dallas. A química entre eles foi imediata e os dois astros iniciaram um romance que monopolizou todas as capas de revistas da época. No entanto, os irmãos de Andy não concordavam com esse relacionamento, pois Pamela tinha 30 anos e Andy tinha apenas 22. A rejeição da família a Pamela aumentou ainda mais quando perceberam que ela usava vários tipos de drogas, principalmente cocaína. Apesar disso, Andy não deu ouvidos às críticas e se entregou ao amor adolescente. Um reflexo desse romance foi um dueto que eles cantaram juntos, a música All We Have to Do Is Dream, que alcançou apenas a posição 51 na Billboard. Essa gravação foi o último single gravado por Andy e a única música gravada por Vitória. O comportamento de Andy estava ficando cada vez mais instável. Ele bebia em excesso e, como resultado, perdeu entrevistas e cancelou apresentações no último minuto. Em uma ocasião, quando Andy se preparava para embarcar em um avião no Aeroporto Internacional de Los Angeles, as autoridades confiscaram uma arma e o detiveram por várias horas. Em outra ocasião, várias gramas de cocaína que ele carregava em uma bolsa foram apreendidas com ele no aeroporto. As revistas da época negaram as fotografias onde ele aparece algemado e entrando em um carro policial. No final de 1981 e início de 1982, Andy foi contratado para apresentar o famoso programa de música Solid Gold, mas foi demitido após alguns meses devido a seu mau comportamento e ausências frequentes causadas por suas bebedeiras. Em março de 1982, Pamela disse a Andy que não queria mais vê-lo e logo depois se casou com um cirurgião plástico milionário. O cantor mergulhou em uma profunda depressão e passava dias inteiros em seu quarto, usando drogas, sem comer e sem falar com ninguém. Foi um completo caos. O abandono de sua namorada foi o golpe mais duro que ele já havia enfrentado em sua vida, pois ele estava profundamente apaixonado. Andy teve a oportunidade de participar de vários musicais importantes na Broadway, demonstrando seu grande talento. No entanto, mesmo com seu talento evidente, ele acabou sendo demitido após alguns meses. Nas palavras do produtor, quando ele estava no teatro, era uma alegria, mas ele não ficava lá tempo suficiente. Nós o perdemos nos fins de semana, ele voltava só na terça-feira e parecia exausto. Ele era como um cachorrinho todo envergonhado quando fazia algo errado. Ele tinha todo o coração, mas não tinha a força necessária para cumprir com o que era exigido. Os problemas de dependência e depressão de Andy estavam consumindo-o, e ele gastava tanto dinheiro que sua situação financeira estava se tornando precária. Em 1984, Andy foi convidado para se apresentar na América Latina, mais precisamente no famoso Festival de Vina del Mar, no Chile. Durante 2 noites do festival, ele executou seus maiores sucessos e teve um emocionante encerramento ao apresentar sua própria versão de Rei Jude. Em 1985, os problemas de dependência se tornaram tão sérios que toda a sua família se reuniu e o convenceu a se internar no famoso Centro de Reabilitação Betty Ford.
Após alguns meses de tratamento, parecia haver uma melhora. Andy voltou a trabalhar, aparecendo em vários programas de televisão e se apresentando em locais menores, onde interpretou seus sucessos e também fazia covers de grandes clássicos. No entanto, apesar de ter ganhado $1 milhão com menos de 20 anos, alguns anos depois sua fortuna já havia se reduzido a apenas $10 milhões, deixando-o em situação financeira precária. Andy acabou falindo, tendo apenas $7 mil e uma dívida de mais de $50 mil. Segundo testemunhas das festas em seu auge, ele gastava $1.000 por noite em drogas. Em 1987, Andy sofreu um colapso grave devido ao uso de substâncias proibidas e foi internado novamente. Seus irmãos o apoiaram financeiramente e ele declarou falência. Após vários meses, parecia que ele havia superado seus vícios e estava iniciando novos projetos. Surpreendentemente, durante esse período de sobriedade, Andy decidiu ter aulas para se tornar um piloto de linha aérea. Apesar da descrença de seus irmãos, ele obteve seu diploma no final de 1987. Ele era verdadeiramente um sonhador. No mesmo ano, o novo Andy começou a trabalhar em novas músicas e desejava gravar outro álbum. Seu irmão Barry fez todos os arranjos para que a gravadora desse a Andy uma nova chance. Com o apoio de sua família e a determinação de recomeçar, Andy estava determinado a retomar sua carreira musical. Em 1988, Andy lançou seu próximo álbum, intitulado Resiliência, que recebeu críticas positivas e conquistou um modesto sucesso comercial. O álbum apresentava uma abordagem mais madura e introspectiva, refletindo as experiências turbulentas pelas quais Andy havia passado. O cantor embarcou em uma turnê promocional e se apresentou em diversos locais ao redor do mundo. Sua performance cativante e sua voz envolvente encantaram os fãs, mostrando que ele ainda tinha muito a oferecer como artista. No entanto, apesar de seu renascimento na indústria da música, Andy continuava lutando contra seus demônios pessoais. As pressões da fama, as tentações das drogas e as cicatrizes emocionais de suas experiências passadas ainda o assombravam. Em meio a altos e baixos, Andy encontrou algum conforto em seus relacionamentos pessoais. Ele formou novas amizades e encontrou apoio em pessoas que genuinamente se preocupavam com seu bem-estar. Esses relacionamentos positivos foram uma fonte de força e estabilidade para Andy em sua jornada de recuperação. Andy recebeu uma oferta de contrato na Europa, mas quando chegou à Inglaterra, entrou em pânico e não compareceu às reuniões com a gravadora. O contrato nunca foi assinado, e algumas músicas que ele havia preparado só foram lançadas após sua morte. Seu irmão mais velho, Barry, afirmou em várias ocasiões que, nessa época, via Andy não apenas como alguém com problemas de drogas ou álcool, mas sim como alguém com problemas mais profundos, alguém que não entendia como a vida funcionava e não tinha perspectiva de como lidar com isso ou se defender. Em fevereiro de 1988, Andy sofreu vários ataques de pânico e ficou profundamente deprimido. Seus irmãos tentaram ajudá-lo, mas não sabiam como lidar com a situação. Em 7 de março de 1988, 2 dias após seu aniversário de 30 anos, Andy queixou-se de fortes dores no peito e acabou sendo hospitalizado. Em 10 de março, ele perdeu a consciência e faleceu algumas horas depois. A autópsia revelou que anos de vício em cocaína haviam danificado seu coração, e ele morreu vítima de miocardite, uma inflamação grave do coração. Andy Gibb foi enterrado no cemitério Forest Lawn de Hollywood, o mesmo onde repousam estrelas como o eterno rei do pop, Michael Jackson. Em uma entrevista com seus irmãos, eles relataram o abuso de drogas e cocaína na juventude de Andy em Los Angeles. Eles mencionaram que ele estava cercado por viciados em drogas e que ouviram dizer que ele passou 48 horas bebendo antes de acabar no hospital, um dia antes de seu aniversário de 30 anos.
Um dos irmãos mencionou uma conversa por telefone em que expressou sua raiva a Andy e disse-lhe para se concentrar no que estava errado, em vez de ser solidário. No entanto, lamentou profundamente ter falado com ele daquela maneira, pois essa foi a última conversa que tiveram. Uma semana depois, eles tiveram que gravar, mas a emoção foi intensa. Belle e Robin começaram a chorar, e o irmão admitiu que também não conseguia continuar tocando. A perda de Andy afetou profundamente a família, e as palavras não ditas e os arrependimentos ficaram marcados naqueles momentos difíceis. A trajetória de Andy Gibb serve como um lembrete doloroso dos perigos das drogas e do impacto devastador que elas podem ter na vida de uma pessoa. Também nos lembra da importância de apoiar e buscar compreensão em momentos difíceis, pois palavras ditas impulsivamente podem causar mágoas duradouras. Andy Gibb será sempre lembrado como um talentoso cantor e artista cuja vida foi interrompida precocemente, mas cuja música e legado continuam a tocar os corações das pessoas ao redor do mundo. Após um mês, retornei ao estúdio e gravamos a música Deixe Ir. Foi um desafio cantá-la, mas todos nós queríamos fazê-la. A melodia era tão emocionante que Belle e Robin disseram: "Bem, vamos cantar sim na próxima semana." Nosso entusiasmo era evidente, e todos saímos do estúdio satisfeitos. Andy Gibb era um jovem talentoso, um sonhador que tinha tudo na vida, mas não sabia como lidar com isso. Sua ascensão foi rápida demais, e o brilho da fama acabou por queimar suas asas. Ele partiu tão jovem, mas a intensidade de sua vida o esgotou antes do tempo. Queremos saber a sua opinião sobre a trágica e curta carreira de Andy Gibb. Deixe um comentário abaixo falando sobre o que você achou e compartilhe qual é a sua música favorita dele. Lembre-se de conferir mais vídeos em nosso canal, onde temos conteúdo que você pode gostar. Até breve, meus amigos!